Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. E que mulheres tenho eu para lhe apresentar hoje? Pois é, não está preparado. Portanto, vamos conhecer em primeiro lugar aqui uma jovem, já sabem que eu fico sempre assim um bocado maternal aqui com os jovens, com os seus 20 e poucos anos, isto fica sempre aqui a apelar ao meu coração e eu a imaginar, poderia ser mãe de uma pessoa assim, já desta idade, mas uma jovem que dá já sugestões de leitura no Instagram e que hoje nos trouxe aqui imensos livros, vamos conhecer aqui o seu percurso e porquê isto de dar sugestões de leitura e porquê que afinal os jovens leem? Não sei como é que é isto aqui. E em seguida vamos conhecer uma mulher que eu diria às mulheres de armas e neste caso é uma mulher de ferramentas. Não temos aqui outra vez a nossa querida das obras, mas hoje vamos conhecer aqui uma mulher que decidiu começar a melhorar coisas lá em casa e agora já dá sugestões e inspira imensas mulheres a porem mãos à obra e a mudarem coisas na sua casa. E olha, eu sei que se calhar, se tiver algum homem a ver, nos vai dizer se calhar é uma coisa assim básica. Não é assim tão básica. Então, e ainda vamos ter o privilégio ao vivo de ver esta nossa segunda convidada, a Tânia Silva, a fazer-nos um quadro tridimensional. Portanto, fica aí desse lado. Já sabe, temos as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e o Conversa.mulheres no Instagram, para poder seguir as nossas convidadas, partilhar as páginas, fazer o seu like, dar a conhecer estes projetos, estas mulheres, porque no fundo sempre trazemos aqui histórias de vida, mas 99% dos casos são pessoas que têm também as suas páginas no Instagram e que levam a conhecer os seus projetos. Ao fazer um like, ao fazer uma partilha, está a apoiar. Então, se lhe faz sentido, apoie, faça parte desta rede de mulheres. E já sabe, temos também o nosso canal de YouTube, da Curiacos TV, onde tem várias playlists dos vários programas. E, apesar dos nossos programas queridos das manhãs, hoje eu fiquei com esta para dizerem que nós somos rivais, não somos rivais, é só uma brincadeira. Na realidade, estamos todos aqui nesta casa, que é a Curiacos TV, e tem uma grande playlist que pode escolher o programa que mais se adequa. Se acha que Conversa de Mulheres não é para si, tem as manhãs na TV. Se gosta de viagens, tem o programa da Rota, tem filmes, tem séries, tem programas infantis e tudo isto disponível então no canal do YouTube, as várias playlists. Quanto a nós, já sabe, cerca de 2 semanas depois de ver aqui ao vivo e em direto na televisão, fica disponível e então aí pode partilhar com alguma pessoa que não esteja em Portugal, que queira ver do outro lado. Temos sempre temas pertinentes e importantes, questões de saúde, que sempre são aqueles programas que levam assim um bocadinho mais de partilhas, porque são informação que as pessoas precisam de saber. Então, pega aqui no nosso canal do YouTube e faça-o chegar bem longe. E hoje, como temos aqui muitos livros, e não sei se sabem, acho que nunca falámos sobre isso, eu gosto muito de ler, vamos então já passar um separador para apresentarmos a nossa primeira convidada. Até já! Então, vamos já dar aqui as boas-vindas, hoje estou gaga, à Beatriz Testa, certo? Exatamente. Responsável da página Testa Books, onde dá opiniões sobre livros que leu e que acredita que qualquer tipo de livro acrescenta algo de positivo a quem lê. É verdade? Acho que sim. Acha que sim? De uma forma geral, diria que eventualmente podemos cruzar-nos com livros que não são propriamente o nosso género, mas que ao menos nos dão aquele contacto com a literatura e o próximo pode ser sempre melhor e pode ser efetivamente aquele livro. Nem que seja, sabe que aquele não era para mim, não deveria ter Exato, lido nem que aquele. seja o conhecimento próprio, digamos assim, de saber, se calhar não gosto muito de thrillers, se calhar prefiro um romance, prefiro uma distopia. Já agora, Beatriz, um livro, quando começa a ler, se aquilo não lhe agrada, é capaz de acabá-lo. Eu sei que temos que falar do seu percurso, mas... Dependendo. Normalmente dou assim umas 50 a 100 páginas para perceber se é um início assim mais complicado, mais difícil de entrar na história, ou se efetivamente não é para mim. Se não for para mim, eu paro, não me vou forçar a estar a ler aquilo, porque depois faz o quê? Ressaca literária. Ressaca literária. Exatamente. As coisas que eu vou aprender hoje. O que é uma ressaca literária? É basicamente quando ou lemos muitos livros de seguida ou encontramos um livro que não era de todo para nós e depois essas experiências nos impedem de ler num período de tempo assim próximo. Se tivesse aqui um psicólogo que dizia que era um trauma literário, Talvez. veio da nossa infância e que nós vimos qualquer coisa assim.
que nos fez mal. E então, fale-nos resumidamente aqui do seu percurso, de onde é que a Beatriz é, como é que foi aqui o seu percurso de vida, de onde é que vem esta paixão pelos livros? Ok, então, eu sou de Sintra. Em 2019 comecei a minha licenciatura em Sociologia, entretanto já estou Já antes licenciada. disso gostava de livros? Já gostava, sempre Quando é que gostei. começou a gostar de livros, lembra-se? Aliás, nem diria propriamente que foi quando comecei a ler, porque a minha mãe sempre teve muito, como dizer, o... Cuidado de estimular aqui a Exato, leitura. exatamente, sempre A teve mãe muito esse gosta cuidado. também de ler. Sim, a mãe já leu quase todos os livros que estão aqui. Ela agora faz Portanto. das minhas estantes a sua biblioteca pessoal. Ah! Adoro isso. Mas não é ao contrário. Não, porque os livros que ela lê não são muito o meu género, mas os livros que eu leio, ela descobriu que são muito o género dela e que se calhar até são mais do que eventualmente aqueles que ela Adoraria lia falar antes, com que a eram sua muito mãe semelhantes. e saber como é que é agora. Tem-se uma filha que agora é aqui um bocado influencer nisto dos livros e eu agora vou ali procurar o que a filha gosta para ler. Deve ser muito giro. E então, sempre os livros a acompanharam ao longo da sua vida? Exatamente. Posso fazer uma pergunta? É filha única? Sou filha única. Eu tenho. Pois, ai meu Deus. Eu faço esta pergunta porque já tivemos aqui várias convidadas que disseram que a paixão dos livros vem do facto de serem filhos únicos e que quando liam ficavam aqui transportados para outro mundo e não estavam sozinhos. É por isso. Eu, honestamente, não tenho uma percepção muito consciente do porquê de eu gostar tanto de livros. Acho que me habituei desde muito cedo e acho que tive esse contacto desde muito cedo e tornou-se uma parte essencial da minha vida. Depois, na altura em que criei a minha página, um bocado. Não foi às três pancadas, mas foi uma decisão meio espontânea, porque não era nada disto que eu ia fazer. Eu, na realidade, tinha ponderado fazer uma página de maquilhagem. Uma Tudo a ver. página de maquilhagem. Exatamente. Por acaso hoje não temos aqui uma maquilhadora, mas outros dias temos. Pronto. Exato. Mas decidi virar-me para outra paixão, que foram os livros, e a partir daí eu comecei a ler muitos, mesmo muitos mais livros do que eu lia anualmente. E pronto, e a paixão efetivamente cresceu. Cresceu. Então, antes da paixão, quantos livros é que lia? Não sei se por mês, por ano. É assim, por ano devia ler uns 10, 15 livros no máximo. Pronto. E agora, quando a paixão se acendeu? E agora rondo os 50 normalmente. 50! E eu acho que só não é mais, porque leituras académicas, tenho que balançar a coisa, não posso só ler as minhas 50 ficções. livros! Oh, meu Deus! Bem, mas eu percebo que seja possível. Eu também gosto mesmo muito de ler. Não leio assim tanto como deveria ou como gostaria, mas pronto. Então, em 2019, começa aqui o seu curso, Sociologia. Exato. Era alguma coisa que se imaginava ou foi uma coisa, para ser uma coisa geral? Eu no secundário, aliás, eu sempre tive a vontade de seguir Psicologia e depois no secundário, no 12º ano, tive Psicologia e Sociologia e percebi automaticamente que gostava muito mais de Sociologia. Sério? A sério. Percebo. Então virei-me para esse lado, a contragosto do meu professor na altura, que me disse: Beatriz, tu és maluca, não faças isso. Porque Sociologia não dá para nada, é uma coisa tão geral, não é? Eu acho É o que que é às vezes as aquele pessoas curso... dizem. Dizem muito isso, mas eu acho que o não dar para nada da Sociologia é na medida em que para exercer Sociologia temos ou que estar na via do ensino ou ser investigadores, tipo, tecnicamente. Mas, Imaginava-se em algum desses cenários? não particularmente, mas acho que é um curso que nos formata muito para ver o mundo de outra forma. Acho que é um curso que nos dá muitas bases para tudo de uma Para forma tudo. geral. Tudo o que é geral dá para tudo. Exato. Por um lado não é específico, por outro lado dá para Sim, na realidade tem uma taxa de empregabilidade bastante É. alta, assim, ronda aos 90 e qualquer coisa por cento. Portanto, Pelo menos escolheu rondava muito quando bem. entrei. Por isso considera que escolheu muito bem o curso. Teve sempre aquela componente que eu não gostava tanto, que era a metodológica. Que é isso? Ora, inquéritos, entrevistas, que parecem muito simples assim à primeira vista, mas não são, têm montes de diretrizes por trás e formas corretas de fazer e de direcionar. E não foi de todo a minha parte favorita, essa parte gostou-me, mas de resto sinto que moldou muito a pessoa que eu sou hoje, inclusive sinto que se nota muito no conteúdo que eu produzo na minha página, por estranho que pareça. Porque aprendeu a fazer aqui métodos para inquéritos, a apresentar os resultados, os dados, isso tudo, e isso é muito importante hoje para a sua página. Honestamente, não diria que tem propriamente a ver com isso, diria que tem a ver com a percepção que eu tenho daquilo que leio. E, por exemplo, tenho aqui um livro que é o... qualquer coisa de Danny Brown, agora não me lembro do início
do título, Ah, mas é este. percebe a dica, Dani Brown. Percebe a dica. Eu sabia que era o amarelo, mas aquelas letras brancas ali no Exato. amarelo eu não as vejo muito bem. Percebe a dica, Dani Brown. É, por exemplo, um livro que é divertido, é um romance, tem representatividade queer, tem representatividade não branca, A representatividade, antes do não branca disse o quê? queer. Sim. Mas também é um livro que eu particularmente achei muito interessante e que inclui isso, na minha opinião, o facto de explorar muito papéis de género e inverter. O nosso casal principal é composto por uma mulher e por um homem, e a forma como eles lidam com relações, aquilo que seria o estereótipo de género, está quase que completamente invertido, e eu adorei essa vertente. Adorou ser diferente e Exato. mostrar aqui o outro lado. Adorei a crítica, no fundo, que o livro traz. Muito bem. E então, contando aqui a sua formação, hoje já está a tirar o mestrado, não é? Mas ainda está a tirar o mestrado. Ainda estou a tirar o mestrado. Em quê? Em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação. Que é um nome outra coisa geral? muito comprido. É geral QB, diria que é essencialmente focado na comunicação. Falamos muito sobre redes sociais, não só as online, mas as redes de uma forma geral. Claro. Falamos muito nos mídia e, sobretudo, não de uma perspectiva técnica, mas sim do impacto que os mídia, de uma forma geral, têm em termos sociais. Falamos muito da forma como é possível manipular sentidos, digamos assim. Ok. É um bocadinho mais por aí, essa perspectiva mais crítica da coisa. E então conte-me, a sua página, aqui a Testa Books, surge quando neste contexto de formação académica? Quando terminou a licenciatura? Antes de terminar? Foi no começo da minha licenciatura. Ok. Porquê? Porque ali Bem, na ia para a passagem- maquilhagem e depois pensou, agora já que estou em Sociologia, se calhar a maquilhagem não faz sentido. Não teve nada a ver com isto. Acho que fugi da maquilhagem porque, pura e simplesmente, parecia muito difícil e não era uma coisa difícil que eu procurava. Eu procurava, de uma forma geral, um passatempo, uma forma de me ocupar e uma forma que eu... E decidiu criar uma página. Exato. Portanto, cria uma página para se ocupar. Para me ocupar e para extrapolar um bocadinho a minha veia criativa que sempre existiu. Que com os livros, se calhar, parece que está menos presente, mas acabei por arranjar formas de a incluir também neste projeto. Muito bem. Então surge aqui a Testa Books. Como? Qual foi o primeiro livro que falou? Ainda se lembra, não? Isto acaba aqui da Colleen Hoover. E o que é que falou sobre esse livro? E qual foi depois o feedback das pessoas quando falou sobre o livro? Ora, o que falei ao certo não me lembro a se lembra, 100%. sim. Eu li o livro ainda antes de ter criado a página, mas na altura a Colleen Hoover era uma autora que eu gostava muito. Hoje em dia já não faz muito o meu género, mas lá está. Acho que foi uma autora que... Já passaram imensos anos, não é? Sim. Assim uns 2 ou 3, pronto. Assim uma quantidade imensa de anos. Exatamente. Mas acho isso engraçado. Já não faz nada ao meu género, tipo... Pois, É aquela altura muito permeável da vida, da adolescência, para sim, passar tudo para bem. jovem Estou a adulto. brincar consigo, não Eu leva sei. mal, sim. Mas sei que na altura disse coisas boas, porque na altura gostei muito do livro. E Ainda bem que não vai ler outra vez, senão hoje dizia coisas más e não... Pronto, os escritores também não merecem isso, que eles escrevem o melhor que eles sabem Exato. e que lhes vai na alma, não é? E na altura o feedback que tive não foi tanto direcionado ao livro, mas foi sim de pessoas a acolherem-me na comunidade e a dizerem: oh meu Deus, bem-vinda, vais gostar imenso desta comunidade que é o Bookstagram. E pronto. Esta comunidade, que é o Bookstagram, que são os livros no Instagram. Exato, é basicamente isso. Pessoas que criam conteúdo literário dentro do Instagram. E há muita gente a fazer isso. Está a crescer. Há cada vez mais pessoas, cada vez mais contas novas, não só no Instagram, também no TikTok, por exemplo. Inclusive, o TikTok tem tido uma influência gigantesca nas vendas do mercado literário. Quem acha que o TikTok é assim só uma coisa Exato. de De dancinhas. e dancinhas, pronto, só para não ser má, mas para dizer isso, não é? Tem conteúdo, sobretudo conteúdo. como todas as outras plataformas. Sim. Que é um bocadinho mais apelativo a quem é mais novo, não é? Eu acho que sim, e acho que também foi um bocadinho por isso que se começou a apostar em livros mais juvenis de uma forma mais massiva. A Beatriz estava-me a dizer em off, quando estávamos aqui a conversar, não é?
que hoje em dia já há muitos livros que são mais apelativos a quem é mais jovem. Que tipos de livros é que são esses? Muita gente em casa, se calhar mães, pais que nos estão a ver, avós até, eu gostava de dar um livro porque eu quero aqui estimular a leitura, eu quero que aquele adolescente que eu tenho lá em casa, aquele jovem, leia. Como é que as pessoas podem encontrar esses livros? Para já podem segui-la, não é? Já vão saber aqui alguns livros, pelo menos a Beatriz tem 20 e poucos, 21? 21. 21, pronto, chegou agora aos 20, não é? Já fica aqui mais próximo. Como é que as pessoas podem encontrar esses livros? Honestamente, acho que neste momento uma forma fantástica é pesquisarem no TikTok ou no Instagram, Bookstagram, faltou-me a expressão, mas BookTok, exatamente. BookTok é o que é do TikTok. É do TikTok. Instagram e BookTok. Pesquisarem nas próprias plataformas vão aparecer inúmeras Imensos publicações. livros, sim. E depois é um bocadinho explorar, mas também acho que a maioria dos sites já nas novidades e assim já tem muitos livros deste género, porque efetivamente começaram a Mas perceber que vendem. o que é este género? Este género, ora, eu diria que de uma forma geral são livros Young Adult ou New Adult. Eu não faço ideia o que é que está a dizer, mas vai-me com certeza explicar, não é? Porque Exatamente. viu a minha cara de burro olhar para o palácio. Se eu dou traduzindo, são livros que retratam personagens da idade das pessoas que os vão ler, ou seja, aqui na faixa dos 15 aos 30, mais ou menos, dependendo se é Young Adult ou New Adult. São Young personagens mais Adult. novos. Agora é que eu percebi o que é que disse. Eu falo rápido. Não, eu quase pensei que estava a falar qualquer coisa tipo Yang do chinês, Yin Yang. Eu pensei mesmo que era qualquer coisa assim. Young Adult, Exato. portanto, um jovem adulto E New Adult. e um novo adulto. Exato, que seria... O novo adulto é mais velho que o jovem adulto. Exatamente. Pronto. O novo adulto seria assim mais já na minha faixa etária. Sim. Sendo que eu diria que estou assim na transição, provavelmente. Mas pronto, que retratam então as vidas destas pessoas, que retratam tendencialmente problemas destas pessoas e típicos desta faixa etária. E acho que é um bocadinho por aí. Acho que o facto de nos sentirmos representados nos livros é muito importante. Acho que tentarmos promover para um público mais jovem livros, sei lá, sobre maternidade, por exemplo, que há vários, e que merecem ser publicados, efetivamente, mas que se calhar não são a melhor coisa para tentar impingir, digamos assim, para ler, não é? pessoas com 15 anos, por exemplo. Sim, porque se calhar não vão ler, ou até nem nós pretendemos que agora com 15 anos vão Exato. ser mães, porque Não se claramente identifica. vai ser uma coisa difícil. E então, trouxe-nos aqui muitos livros. Muitos, se calhar exagerei. Não faz mal, vamos falando, enquanto tivermos tempo vamos falando. Começamos por onde? Autoras portuguesas, Exato. trouxe-nos algumas autoras Trouxe portuguesas. algumas. Então, tem aqui Não já consigo uma. ver nada. Não consegue ver nada, pois. Mas Está tudo bem arrumado. É para qual? É para esta ou para aquela? Ok. Então, este livro, não sei se era o que queria começar. Julieta tem uma vida perfeita, mas está prestes a saltar de uma ponte. Oh, meu Deus. Exato. Inquieta, Susana Amaro Velho. Por acaso já tivemos aqui uma autora chamada Marta Velho. Acho que é um livro muito cativante. Não diria necessariamente que o indicaria para uma pessoa, por exemplo, que não está habituada a ler ou que quer começar agora esse hábito. Porquê? Porque é um livro já mais denso. Acho que sim, acho que é um bocadinho. Fala muito sobre sentimentos. É aquilo que eu diria que é um livro character-driven. Basicamente, tipo, foca-se muito na jornada da personagem e não tanto em Eu já percebi que agora de vez em quando falo inglês, então eu já estou atenta, já percebi. Portanto, driven é como se a personagem conduzisse o livro, não é? Exatamente. E acho que esses livros tendencialmente, eu particularmente acho, que são menos cativantes assim para quem não está tão habituado a ler. Então, o que é que seria um livro cativante para alguém... Bem, íamos às portuguesas. Dentro das portuguesas, acho que esse é Iris fantástico. Bravo. É? Iris Bravo, sim. Iris Bravo. Já convidámos aqui a Iris, temos que reconvidá-la outra vez. O Regresso de Julie Blue. Exato. Acho que... Porque isto é uma saga, não é? Ela tem já vários livros. Ela tem vários livros, esse é standalone. Mas ela este é standalone, este é um só? Exato. Como diz o Regresso, não tem outro da Julie Blue? Não, por acaso não. Para já, nunca se sabe. Tinha visto que ela... Eu estou baralhada, ela tem uma saga que tem pelo menos 2 ou 3 livros. São 2 livros. É a terceira da Índia e a nova da Índia. Exatamente. Exato. Esse ainda não li, mas acho que não seriam tão cativantes para esta fase do tentar começar a ler, porque, voltando atrás, se não me engano, que a minha mãe já leu, que ela ficou muito fã da Julie Blue e da Iris, então quis comprar os outros livros dela.
É mais sobre maternidade e Sim, é mais fora sobre do contexto. infertilidade até, se não me engano. Infertilidade, exato, foi por isso mesmo que eu a queria trazer aqui. Iris, se nos estiver a ver, por favor, aceite o nosso E convite. bem que ela trabalha na área, ainda por cima. Sim, 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 sim. Eu acho que ela disse não. Exatamente, está aqui. Portanto, este livro seria um livro para quem quer começar a ler. Mas acha acho que que quem quer começar a ler não acha que este livro é assim tão gordo? Eventualmente. Eu adoro. Quando ia comprar livros, eu pensava sempre, não vou comprar um livro que seja muito magrinho, senão acaba no estante. Eu acho que o tamanho pode efetivamente intimidar, mas Sim. também acho que esse livro tem uma escrita muito fácil de ajuda a entrar na leitura, cativa. Acho que a história tem um ritmo extremamente acelerado e acho que isso ajuda muito A a ler, ler não é? depressa e a ter aquela sensação que E não estamos a ficar à avançar na noite a ler, a leitura. ler, a ler, a ler. Às Que é o vezes. meu problema com os livros. Ficar à noite a ler e Às depois vezes pensar, fico. meu Deus, já me estiquei, não posso fazer isto. Às vezes nem começa exatamente por causa disso. É, não é? Então, e outro livro, nós estamos mesmo aqui quase no final, temos ali um elevador da Filipa Fonseca Silva, temos aqui este já não é português, não é? Ah não, este eu também disse. Esse Thalia é aquilo que já Ibert. falei. Sim, percebe a dica, Danny Brown, portanto, Exato. disse que era assim um romance, uma comédia romântica. É uma comédia romântica, tem assim umas cenas picantes, não muitas. Faz parte de uma trilogia. O primeiro é o Acorda para a Vida, Chloe Brown. Pessoalmente não acho tão bom. Acho isto uma evolução da Este autora. é o seu, da Thalia Ibert. Exato. E também importa referir que eles podem ser lidos separadamente, assim, tranquilamente. Muito bem. Mais algum livro que queira aqui nos falar? Temos aí muitos, eles foram vendo. Temos muitos, temos vários. De Olhos em Ti. Não sei, o que é que lhe chama a atenção? É o De Olhos em Ti? É a que eu vejo melhor daqui. De Olhos em Ti. mais, Sim. é mais um romance. Acho que também pode Eu ser gosto de bom. romances, sabe? Eu gosto de Esta romances coisa. e de crimes e coisas assim. Acho que pode ser bom também para entrar neste mundo da leitura. Basicamente fala-nos de uma influencer de fitness, mas que é uma mulher com curvas, que não é uma mulher 100% dentro dos padrões de beleza. Oh, E o que livro giro. explora muito isso e é muito interessante, sobretudo, porque ela é uma influencer de fitness e não corresponde ao padrão de uma influencer de fitness. E aquilo que ela prega é o fazer exercício por uma questão de saúde, por uma questão de Sim. bem-estar, e não por uma questão de atingir o corpo ideal. Claro que pronto, pode ser um objetivo, é válido como Sim, qualquer claro, outro, claro, claro. mas também funciona como uma crítica a esta cultura exacerbada do fitness, que às vezes não é a melhor. Não é de todo real e verdadeiro. Exato, que pode E ser então, prejudicial. Beatriz, estamos mesmo a terminar. O que é que nos faltou dizer? Como é que a podem encontrar para saber mais sobre esta cultura literária? Já demos aqui algumas sugestões de leitura, muito rapidamente. O que é que nos faltou falar? É assim, de repente, acho que nada. Eu podia continuar aqui a falar o dia todo sobre livros. Sim, pronto, eu sei, mas nós não podemos ficar a falar o dia Exatamente. todo. Sim. Para me encontrarem, o meu arroba é testabooks, tudo junto, testa de cabeça mesmo. Sim. Às vezes é difícil de compreender. É o seu nome mesmo? É o meu nome, Beatriz Testa. exato. Deve ter sido fácil na escola isto. Por acaso nunca me incomodou Não? particularmente. Pronto. Não. Mas pronto, o arroba é esse em Sim. todo o lado onde eu estiver presente. Sim. E pronto. E, portanto, podem seguir a sua página que vão ter aqui algumas dicas dos livros, porque sempre explica o que é que leu, o que é que achou, exatamente como nos explicou aqui, para que tipo de público se direciona esse livro, não é? Esse não é tanto um dos meus focos, mas faço, por exemplo, muitas listas por temas. Ok, se a pessoa quiser saber deste tema, tem estes livros aqui Exato. para ler. Portanto, fica aqui uma boa dica. Muito obrigada, Beatriz. Obrigada eu. Já ficou aqui o convite em off para, se quiser vir fazer aqui uma rubrica connosco, de vez em quando vir-nos dar aqui alguns 4 ou 5 livros, dar aqui um pequeno resumo. Uma carrada dele. Há uma carrada deles, pronto. As rubricas só têm de 5 a 10 minutos, portanto não sei para quantos é que daria. Eu contenho, está bem? Tudo bom para si? Igualmente. E quem nos dera, recebê-la aqui outra vez. Está bem? Veremos. Veremos. E então, para conhecermos, vamos então conhecer agora a nossa próxima convidada, mas para vocês verem, como eu disse que é mesmo verdade, vamos ver um vídeo que eu acho que é só uma excelente apresentação do que ela é capaz de fazer. Até já.
Ou não disse que era uma mulher que sabia usar as ferramentas? E quantos aí desse lado conseguiriam fazer aquilo que a nossa convidada fez? Pois é, vamos então receber aqui e dar as boas-vindas à Tânia Silva, que sempre teve uma paixão aqui pelas coisas manuais, não é? Sim. Mas que um dia esta paixão tornou-se em algo Foi. que quis partilhar com todo o mundo. É verdade, é verdade. Desde miúda que eu gosto de tudo o que tem a ver com coisas manuais, artesanato, Teve invenções. jeito. Sim, sempre foi uma coisa que tive jeito, corre na família, há muito pai, gosto, mãe, avós. mais avós, tios, tinham muito gosto por, a avó era muito os bordados, as coisinhas em casa. Sabe, corre na família, mas às vezes salta gerações. Pois, às vezes salta, é Na minha verdade. família toda a gente tem jeito para coisas manuais. Menos a- E eu sempre tive negativa nas coisas manuais. Um jeitinho lá me dava uma positiva, Exato. só para não parecer mal no resto do quadro. Sim, eu sempre foi uma coisa que gostei e sempre inventei. Quando era adolescente e comecei a ter alguma força, a minha mãe ficava passada comigo porque eu todos os meses mudava a orientação toda do quarto. Ficava a cama de uma ponta para a Fazer outra. decoração, não é? Para Para mudar, porque eu fartava muito das coisas muito facilmente, então agora vou mudar tudo de sítio. E mudava tudo de sítio. E pronto, foi uma coisa que foi crescendo. Mas não foi para artes. Não. Porquê? Não fui, porque eu tinha outra paixão, que era os animais. Os meus avós maternos tinham uma quinta e sempre tiveram animais de criação e sempre foi uma paixão que eu tive e então acabei por ir para a enfermagem veterinária. E uma pergunta que tenho para lhe fazer, porque estes últimos programas, nem de propósito, eu achei muita piada quando vi que vinha aqui falar consigo, que tem realmente esta profissão, ou que tem Sim. realmente esta profissão, porque muita gente diz, eu queria ser veterinária, mas eu não conseguia ir fazer sofrer os animais, porque na realidade, pronto, depois tinham que lhe fazer, era para o bem, mas algumas maldades, Sim. então não conseguiram seguir isto. A minha perspectiva sempre Até que foi, conseguia. isto pode ser desconfortável para eles, Mas estou-lhes a fazer mas estou-lhes sim, a fazer claramente, bem. não é um veterinário E faz bem. então, e também com o passar dos anos, foram quase 10 anos disto, e com o passar dos anos acabamos por ficar um bocadinho calejados, não é? Não é que tenhamos menos sensibilidade para, mas já existe alguma proteção para nós, mas existiam até- dias de chorar e Até de... já tivemos aqui uma veterinária que se tornou psicóloga. Pois. Porque não era capaz, exatamente, Sim. fez o curso, fez tudo e não É uma era capaz. profissão muito exigente, porque temos a parte animal e depois temos a componente humana sempre associada, não é? Porque os tutores estão Sim, sempre quem vai, associados aos animais e existe toda uma componente muito emocional. E também por aí acabei por mudar de rumo. Exatamente, porque tem aqui uma situação que é, tirou uma licença para poder engravidar, Uhum. Eu, em 2018, infelizmente, tive uma perda gestacional e então optei por tirar uma não estava licença. escrito na sua biografia, mas eu calculei. Acabei Eu por achei tirar. muito estranho uma pessoa tão nova tirar uma licença para Sim, engravidar. sim. Tirei uma licença sem vencimento para engravidar e ter as coisas com calma, porque realmente a vida de enfermagem veterinária é muito puxada, com turnos e horários e tudo. E pronto, infelizmente correu bem. Claro. Agora tenho a minha Emília com 3 anos e meio e acabei por não voltar. Porque tirou a pausa para poder engravidar, estar um bocadinho com a filha e veio a pandemia aqui no E meio. veio a pandemia, exatamente, quando ela Então, aproveitou tinha para ficar mais um bocadinho. 5 meses, nós optámos por estender a licença de maternidade até aos 8 e depois o mundo estava todo um caos e nós pensámos, não. Não vamos com ela agora tão pequena para a escola. Tínhamos essa possibilidade financeira que muita gente não tem. Que era a minha pergunta seguinte, porque Tínhamos. isto é tudo muito bonito, Sim. soa tudo muito bem, mas a verdade é que nem sempre é possível. Felizmente temos essa sorte e acabei por ficar com ela. Inicialmente a ideia era até 1 ano, depois até aos 2. Agora, se calhar, até ela ter carta com ela Não, em casa. entretanto pronto. aos 2 ela já passou a ir para a escolinha dela e eu comecei-me a reinventar. Porquê é que não voltou à veterinária? Porque era uma vida que eu não queria ter com a minha filha. Não ia ter tempo para ela. O que é? Sinceramente não consigo entender. Porque Eram turnos. à hora... ok. Eram turnos, tipo tinha que fazer hospital. noites. Sim, eu trabalhava em hospital e, portanto, fazia turnos diurnos, de tarde até à noite, de um noite. enfermeiro normal, Exatamente, desculpa a exatamente expressão. igual, das 8 às 4, das 2 até mesmo às os 10. turnos dos enfermeiros. É a mesma coisa. Exato. E depois eu também não trabalhava propriamente ao lado de casa.
E o stress todo associado à profissão não quis regressar e neste momento não é uma coisa que eu pondero regressar. Não tens saudades? Não, Picas aos animais? não tenho saudades. Tenho saudades dos animais, mas não tenho saudades da componente toda que está à volta, do stress do pessoal. Também é uma área muito pouco bem remunerada e existe muito pouco valor dos trabalhadores que estão na área, quer sejam médicos, enfermeiros ou auxiliares. E então é um sítio para o qual eu não quero voltar. Está guardado com carinho, está marcado em mim, mas não quero voltar. E então, Tânia, o que começou-se a reinventar, mas Então, estávamos em pandemia. vamos fazer o quê, não é? Isto, eu E- adoro estas mulheres que se reinventam Sim. e de repente pensam, olha, agora vou. Não, eu Não é pintar o cabelo de cor de laranja, é vou mudar tudo. sempre tive muito essa vertente, como disse, e estávamos em pandemia, na altura o Tiago estava com o último mês de licença Tiago é parental, sim, e eu pensei, olha, precisamos de mudar aqui umas coisas, vamos aproveitar. Ela era uma bebé excelente, dava ótimas noites e dias e era tranquilo. E vou aproveitar e vou começar aqui a fazer umas coisas em casa. Comecei a pesquisar alguns Instagrams, Pinterest, e comecei a explorar e ir aos Foi a bocadinhos. primeira coisa que fez em casa, que mudou. A primeira coisa que fiz em casa, assim, maior, foi uma casa de banho que nós tínhamos que eu odiava. E então resolvi pintar os azulejos e colocar um chão vinílico autocolante. Na altura ainda não tinha a página, não fazia ideia que eu iria fazer e, portanto, existem muito poucos registros disso. Dessa. Mas foi a primeira coisa que eu fiz. E depois correu bem e sentiu que aquilo fazia Correu sentido. bem. E sim, e depois comecei a pensar, então, e agora se eu for fazer isto? Então, e se eu for fazer aquilo? Aquilo não é só ver a sua casa bonita, porque eu acho que isso toda a gente gosta. Ai, agora mudei a casa e tenho Sim. isto é mais bonito, troquei isto por isto. É porque também o fazer dava-lhe imenso Sim, prazer. dava-me imenso prazer e dá-me prazer eu agora olhar e dizer, bolas, eu consegui fazer isto. Pois, imagina. Eu quando estava a ver os vídeos, pensei, bolas, esta mulher consegue fazer isto tudo. Exato. E então depois como é que surge aqui a ideia da página? Um bocadinho o que perguntei à nossa outra convidada, porquê criar uma página? Porque aquilo que eu senti foi, eu só há poucos meses antes de engravidar da Emília, agarrei num barbequim pela primeira vez. E estava sempre à espera que o Tiago fosse fazer os furos. E houve uma vez que eu queria uma prateleira e estava à espera E há ele muito nunca mais vinha tempo. fazer os furos? E eu disse, eu vou agarrar no barbequim e vou fazer. E fui e fiz. Não é tão difícil como parece. Não é. É mais barulho, não é difícil. Eu tenho medo pela minha vida e dos outros, mas eu já fiz. Não é. Sobre o quê? E então, pronto, o que eu penso neste momento e o meu objetivo da página é mostrar a outras mulheres, porque o meu público é 87% de mulheres, mostrar que nós somos capazes e que podemos fazer e que não temos que estar à espera. E ainda não dissemos o nome da página, acho. De corpo e alma, mas é @decor, _põe alma. É um nome meio camaleónico que eu escolhi, porque pode ser de corpo e alma, decor, põe alma, ou decor, pó e alma, que está tudo relacionado. De corpo, essa é que não percebi. Pó, porque há muito pó, e a alma. E há pó, pois é, e o pó das obras nunca sai. Há muito pó. Meu Deus. Sim. E então, depois foi fazendo as coisas. Como é que foi aqui a aprendizagem? Falou do barbequim, mas nós vimos lá ali na piscina a usar aqui já a rebarbador, não é? Não, era uma serra circular. Serra circular, Sim, exatamente. estava a usar uma serra circular. Como é que foi Primeiro começar? foi o barbequim, depois, por necessidade, comprei um tico-tico porque queria fazer uma cama para a minha filha. E Fazer uma cama? Sim, era uma cama básica, só daquelas rentes ao chão. E Comprar uma cama então não era uma opção. não, Não havia não havia Exato. aquilo que eu queria. Não havia aquilo que eu O queria. que é a cama da sua filha? É muito básica, basicamente é um estrado e tem uma estrutura à volta do estrado onde o colchão está encaixado. É uma cama rente ao chão. Sim. E não havia tudo com casinhas ou coisas à volta e eu não queria uma coisa onde ela pudesse aceder facilmente, na altura que começou a gatinhar, onde nós pudéssemos estar deitados com ela e então resolvi fazer. Pronto. E comprei o Tico-Tico e o Tico-Tico permitiu-me fazer muitas coisas em casa. É uma serra de recortes, mas é mais pequenina do que a serra circular. Mas não me lembro. Ok. Permite fazer cortes também curvos,
mais ou menos é por onde se começa nas serras, digamos assim. É o ponto de partida. E depois Pois quis muito... esta já não me satisfaz, agora tenho que ir Sim. para uma serra maior. Sim, depois fui para a serra circular e entretanto comprei mais umas quantas ferramentas. Umas coisinhas simples. E então, e o que é que já fez de mudanças, ceremony makeover da casa e disso Da tudo? casa, então, já pintei a cozinha 2 vezes, tapei os azulejos todos da cozinha porque eu não gostava deles, fiz a estrutura à volta de uma piscina desmontável. Foi o que a gente viu? Sim, coloquei o pavimento no meu quintal Que também com vimos no blocos vídeo, toscos. se as pessoas tiverem atenção, no vídeo vê-se o antes e o depois. Sim, não é? sim. E pronto, todos os dias existe uma aventura nova para alcançar. E antes de nos fazer aqui esta demonstração, nós gostávamos de ver algumas fotos e nos explicar aqui um bocadinho destas ideias que vai dando, não é? Ok. Então, o que é que temos aqui? Então, aqui temos o meu quarto. Eu coloquei o papel de parede, aquela mesinha de cabeceira comprei em segunda mão e foi recuperada. Ok. E fiz também a aplicação da calha com os cortinados e a aplicação da luminária de teto. Também. Eu iria dizer, e aquele candeeiro já era mesmo assim, com aquelas palhinhas? Já era, não foi eu que fiz. E cá está a piscina, não é? Esta é a piscina, exatamente. Portanto, fiz a era só estrutura. uma piscina daquelas normais. Que se desmontam e montam Sim, e agora eu já não a desmonto. E como é que tira a água dali? É fácil? Então, estamos em processo de, para a semana, em princípio, eu vou levantar a lona e ver como é que as coisas estão. Porque eu quis criar essa experiência também, perceber como é que as coisas estão e ver a manutenção para um ano depois dar esse feedback. Agora dar essas dicas Exatamente. também. Porque o que eu penso sobre isto é depois como é que É possível, porque ela tem uma válvula que dá para esvaziar, mas eu quis tentar, mesmo numa perspectiva de poupar a água, perceber como é que as coisas funcionam. E aqui um canteiro. Aqui fiz um canteiro, sim, com blocos de betão, levantei o canteiro, betão, uma coisa assim. sim, com cimento e massa de fibra e depois enchi com 1000 sacos de terra. Ali conseguimos ver um bocadinho do pavimento que eu coloquei. Aquela zona que tem as ripas está a ocultar a máquina do ar-condicionado, aqueles monstros que ficam no quintal horrorosos. Sim, é uma boa ideia. Aquela mesa também era toda preta, eu lixei tudo e apliquei o tratamento nos pés. E é isto os que vai tampos. mostrando na sua página, É isto que vou mostrando e tenho uma rúbrica que é o Auto DIY, onde eu ponho mesmo passo a passo o que é que as pessoas têm E que fazer. nós não conseguimos mostrar tudo hoje que nos enviou, porque não daria para mostrar tudo, não é? Mas, por exemplo, esta mesa que está ali tem um Sim. vídeo, pelo menos a nós enviou-nos, Sim. esteja na sua página, de como é que fez esta Sim, mesa. está Quer-nos lá o explicar o vídeo. que é que tem lá Sim. aquela mesa? Então, aquela mesa, a base, por dentro, é um tubo de cartão, daqueles bastante rijos, que normalmente têm lonas enroladas nas lojas. E eu pedi à loja que tinha lá e que Nós já não por aqui tinha às vezes nada. temos muito. Olha, deixa-me só ver a mesa outra vez, faz favor. E então o que eu fiz depois foi com algumas ripas de madeira colar à volta, depois vedei entre as ripas, pintei e cortei o tampo e colei. Que é de em madeira? cima. Sim, E que ficou giríssima a mesa. ficou muito fofa. Têm que ver este vídeo do pecado de cartão que eu fiquei abismada. Também fiz este banco de canto, sim. Às vezes são tantas coisas que eu depois já não me lembro. Pronto, vamos as fotografias Mas para ver. pronto, fiz este banquinho de canto, fiz a estrutura e depois envolvi tudo neste painel de madeira. Aquilo são ripas mais ou menos com 10 centímetros, que fui aplicando e tem o topo dá para levantar e tem arrumação. Fez por isso dentro. tudo sozinha. Fiz. Como é que viu as instruções para fazer isso? Vi muitas imagens pelo Pinterest, mas normalmente o que eu faço é teste-erro. Este erro funciona. E aprendo muito com os erros. Aqui foi uma adaptação Eu também adorei para a parte esta, da minha também vi filha. esta. Se eu soubesse, tínhamos assim mais tempo, tinha usado aqui esta, que é aquela estante que está ali branca, não é? Sim. E que depois fez aquele tampo. Coloquei o tampo em cima e estendi e Agora aquela para fazer zona ali de uma canto parte de uma é secretária. secretária. Ali não está, mas tem uma cadeirinha onde ela se senta e é secretária, onde ela pinta e vê coisas. Pronto, cá está. Aqui a mesa aqui. outra vez. Aquelas jarrinhas pequeninas em cima também fiz, a da esquerda com o frasco de azeitonas e a da direita com o de shampoo. Porque depois também tenho muito esta vertente de adaptar as coisas. Já tem aqui uma fã, que eu já tenho aqui que vai nos aparecer daqui a Este 2 semanas. sofazinho também fiz no quintal.
Também está muito giro, porque tem ali a madeira por baixo e depois são as almofadas. Não é? Exatamente. Pronto, e aqui é o seu quarto outra vez, acho que Exatamente. voltamos ao início. Voltamos ao início. Certo, já terminámos. E então, Tânia, diga-nos uma coisa. E qual é que tem sido o feedback das pessoas? As pessoas fazem-lhe perguntas, as pessoas dizem, ensina-nos a fazer isto, como é que é aqui a interação com o as seu... pessoas mandam muitas vezes perguntas a dizer, olha, tenho este problema, como é que eu posso resolver? E eu tento ajudar daquilo que sei, porque isto é uma coisa... tenho garantido aquilo que vou fazendo, vai-me dando alguma informação sobre como é que havemos de fazer as coisas, mas eu não tenho formação na área, portanto é muito de fazer, teste, erro. Aprendo muito com os erros, erro muito e aprendo com eles, para na vez seguinte não voltar a cometer os mesmos erros e dar uma outra tentativa e outra volta à questão. E é o que eu tento transmitir também para as pessoas, mas normalmente o feedback é positivo e gostam principalmente das publicações de passo a passo. Pronto, que era isso que eu lhe ia perguntar agora, o que é que tem passo a passo? As publicações que têm passo a passo, tem a mesa... Tenho imensas coisas, principalmente nos Reels. Então tenho do banco que foi ali mostrado, tenho da mesa pequenina, tenho da piscina, tenho de recuperação de cadeiras. Aquelas ripas que se põe na parede. Eu também Sim, essa tenho ao no meu marido, escritório. que ele está a dizer que temos que fazer. Eu quando vi que demorou tanto tempo, disse, olha, não é para mim. No escritório também forrámos uma parede com painel Que agora se usa ripas, muito. sim, os ripados. Eu sei lá, tenho tantas coisas. A maior parte do meu conteúdo é mesmo passo a passo, para que as pessoas possam consultar e reproduzir. E que é um passo a passo, como nós vimos ali o da piscina, que é um passo a passo um bocadinho rápido, não é? Aqui, a piscina já é um vídeo, não é? Sim, na piscina nós temos o vídeo e temos a publicação da rúbrica Auto DIY, que são imagens onde existe a listagem do material e o passo a passo descrito com algumas imagens de como é que têm que fazer para alcançar o objetivo final. Nesses aí do Auto DIY eu tenho a primeira que fiz foi de ripado na parede, depois tenho de pintar portas de casa, porque há muita gente que não gosta das portas escuras e antigas que existiam, como pintar as portas, tenho Puxar e pintar. como recuperar, sim. Eu já fiz isto tudo. Como aproveitar uma jarra, transformá-la e criar um candeeiro sem ponto de luz. Existem muitas coisas. Candeeiro sem ponto. Sim, que não está ligada à eletricidade. Uma jarra. Está ali a fazer. Não, tem luz, só que não está ligado à corrente. É uma lâmpada recarregável e com isso podemos transformar qualquer coisa. Com isso, qualquer coisa pode ser um candeeiro, não é? Sim. E então, hoje vem-nos mostrar aqui uma... Hoje venho fazer aqui um quadro tridimensional. É uma coisa muito básica, com alguns restos. Muito básico. Com alguns restos de contraplacado que eu tinha lá por casa, cortei algumas formas. Portanto, aqui um retângulo, um semicírculo, sim, outro retângulo mais círculo. gordinho, E isto, basicamente, nós usamos cola e veda. Cola e veda. Que é um produto que cola e que também pode vedar, tem as duas tipo silicone que se põe nas Exatamente, banheiras. é tipo o silicone, mas o silicone é um vedante e este tem a capacidade também de colar. Exatamente. Cola e veda. Exato. E basicamente o que nós fazemos é aplicar um bocadinho da cola e eu vou fazer isto assim de maneira meio aleatória. Portanto, só para verem, tem aqui alguma quadrado, pressão. não é, do contraplacado. Sim, tem uma base, que pode ser com o tamanho e com o formato que quiserem. E depois colam as peças, podem testar, fazer com um lápis e ver como é Temos que... que mostrar para esta câmara aqui. Vamos só pôr esta aqui. E isso cola logo rápido, não é? Sim, ele ainda está móvel, temos que esperar que seque depois. Sim, mas não, mas o que eu estou a dizer já não fica. Escorrega. Sim, não é assim uma coisa muito... Não Está a parecer escorrega. tão fácil quando faz. Vai-se poder fazer um quadro como eu. R. De Ruth. Aqui uma Agora peça. faz outra coisa ou só faz isto? Então, eu daqui a um mês serei oficialmente designer de interiores. Está a tirar um curso. Estou a tirar um curso e daqui falta um mesinho para estar mesmo formada. Portanto, agora já alia aqui estas duas coisas. Exato, o meu objetivo é aliar as duas coisas. Ainda não sei muito bem como é que vai ser,
mas o objetivo é aliar as duas coisas. Deixa-me só mostrar antes de colar mais outro. Olha, estão a ver? Isto é uma coisa muito gira. É muito fácil e nós podemos inventar tantas coisas. Pois lá está, umas letras, umas coisas. E agora vai Vou vai pôr colar aqui. um em cima dos outros que já colou. E pronto, fica assim. E está aqui uma coisa, uma obra de arte. Mas isto, eu estou sempre a dizer isto, mas isto é sempre uma coisa que até se poderia fazer com os miúdos, não é? Sim, sim. A Emília já Sua filha tenta, vê- já muito, tenta, e quer sim. muito imitá-la e fazer as coisas consigo. Sim, ontem olhava para mim e dizia assim: Mãe, tu fazes coisas tão bonitas. Eu fico assim toda babada, não é? Porque é o exemplo que estou a dar. Ela, com 18 meses, agarrou num pincel, começou a passar assim na porta. Eu, mas o que é que tu estás a fazer, Mimi? Estou a pintar a porta como tu. Pois, claro, claro. Vocês aprendem pelo exemplo. E pronto, fica assim colado. Agora, para termos um acabamento melhor, poderíamos colocar aqui o colivete à volta e passar com o dedo. E agora vou Não mostrar. fica lá o leite colado. Não. Isto depois com uma toalhita tiramos bem. e sai Eu bem. tenho medo. Não, sai bem. Eu já colei o Não dedo é a como coisas, cola tudo. cola Não. tudo e depois fica lá o dedo, fica as impressões digitais. Não. Pronto, ficamos assim com a base, não é? E agora vou Sim. pousar aqui e fazer aquela magia da televisão. Portanto, faríamos, que agora já temos aqui feito. Aqui dá não é? para ver o colivete assim à volta, como fazemos a Depois passa com aplicação o do dedo silicone. porquê? Para passar. Para alisar, porque para tapar a ideia é que Mas não. tem que mostrar é Desculpe, preto. a ideia é que não se vejam as frestas entre as Ok, peças mostraram e a melhor. base. Ou seja, aqui fica sim. este espaço, Espera aí, eles assim não conseguem. Tem que mostrar. Exato. assim, aqui fica este espaço entre esta peça e aqui esta, tiramos este e aqui espaço. tiramos este espaço e deixamos tudo lisinho Já é e outro. Já tem uniforme. aqui quase uma campana. Vou mostrar a placa, esta placa. Temos que parar. Ok. Já podemos? Pronto. Ok, E agora, o que é que agora podemos fazer vamos mais? pintar. Antes disso, eu cá atrás apliquei uns suportes para depois podermos Vou mostrar. pendurar. Tem uns suportes cá atrás Isso para é quê? depois Colado com poder. quê? Também com Este colivete? também foi com coliveda, porquê? Porque esta estrutura aqui é tão fininha que o prego não é ok. pequeno o suficiente, então eu aproveitei o coliveda, que é bastante versátil, para fazer a Fez para ficar aplicação. direito. Temos aqui uma linha. Fiz a medição desde a ponta 5 cm em vários pontos, tracei a linha e depois coloquei os suportes abaixo da linha. Estes suportes encontram-se em qualquer loja. Em qualquer daquelas loja, normais, sim, de Isto depois dá bricolagem. para pôr aonde? Com um parafusinho ou com um prego na parede, é só encaixarmos depois já em fica. cima. Exatamente. Conhecia estas coisas. E então pronto, agora podemos pintar. Idealmente começar com o pincel. Isso é tinta aqui. Isto é uma tinta multisuperfícies, é um esmalte aquoso que não precisa de verniz em cima. Sim. E dá um bom acabamento. Normalmente eu começo por estas zonas. Está a pintar por cima. Pode-se pintar por cima do coliveda, não há problema nenhum. Mas é pronto, está a começar. É pronto. Pôr Exatamente, vamos começar com o pincel nestas uniões. Vamos levantar só um bocadinho agora para eles verem. Podemos. Onde é que já pintou? Aliás, eu posso pintar com ele assim, em pé. Pode? Se pode, olha, pronto. Começamos aqui assim pelas uniões. Pinta os dedos. Ainda tem compromisso a seguir. Isso é esmalte, isso depois só sai com diluição. Não, este é aquoso, portanto não há problema. Com água Já lava-se percebeu que eu tudo. tinha um bocado de ficar com coisas nas mãos, não é? Com cola, Não há com problema. pós, com essas coisas todas. Agora aqui assim, Isto deste é que a lado. outra convidada ao menos só traz livros. Exatamente. Bem, já sabe. Exato. Mas esta tinta por acaso até nem tem grande cheiro. Não, por acaso não tem muito cheiro, não. Não, quiser pode deitar, eles acho que já perceberam o que é que podemos. estamos a fazer. Sim. Deitar, Agora nós portanto vamos foi assim à volta. Mais para o lado, para não ficar à frente, exato. E agora vou pintar aqui nas zonas que ficam assim mais por baixo. E escolheu esta cor por alguma razão? Então eu sou uma fã de neutros.
Adoro neutros, mas obviamente que podem pintar com a cor que quiserem e até podem fazer contrastes. Por exemplo, podiam ter pintado estas duas peças antes com uma cor diferente ou a Já base... colá-las Sim, colá-las já pintadas. sim, ou a base com outra cor e depois colar as peças em cima. A nossa Beatriz ainda cá está a aprender a fazer um quadro. Ela vai fazer um quadro com livros. Onde fica a giros também. Também há de ficar giro. Pronto, estas zonas assim mais difícil acesso, já estão com o pincel. E agora vai com o vou rolinho. com o rolinho. Gosto tanto de usar os rolos. Mas corre sempre tão mal. Porquê? Portanto, a sua página... Porque há quem não tenha jeito e há quem tenha jeito em negativo, sabe? Sou eu. Isto com o treino vai lá. Não, acredito que eu já treinei muito. Então, a sua página, quer-nos dizer a sua página outra vez? Então, decor, __, põe alma. Pronto. Portanto, o que vai fazer vai pintar isto tudo da mesma cor. Exatamente, neste caso optei por pintar tudo com o mesmo tom. Agora, tem duas hipóteses, ou nos deixa cá o quadro depois de pintado ou tem que levar no carro. Pode ir no carro, ou pode ficar cá se vocês quiserem. Estou a brincar. Portanto, na sua página vão aceder aqui a todas estas ideias, Sim, não é? ideias, também vou dando muitas dicas para facilitar alguns processos. E pronto, é normalmente o que as pessoas mais gostam. São estas coisas assim mais simples Sim. e que fazem assim um bocadinho de diferença. Sim. E que no fundo quem também gosta desta coisa das artes manuais, isto acaba também por fazer bem à cabeça. Exatamente. E eu acho que aquilo que eu tenho do meu público e o que as mulheres me transmitem é a questão que agora se fala muito do empoderamento, não é? Sim. Nós nos sentirmos capazes de fazer as coisas. Não ter que esperar pelo homem para ir Exatamente. os furos do barbequim. Sim, e há muita gente que me manda mensagem a dizer: olha, este fim de semana mudei o chão. Porque também mudei o chão do meu quarto, por exemplo. Mudei o chão. O seu marido deve adorar isso, não é? Pronto. O meu marido não se importa, ele só diz: olha, se não correr bem, depois tens que resolver a situação. E fica resolvido. Mas faz o que tu achares melhor. Portanto, vamos deixar E por aqui norma... a Tânia a acabar o quadro. Ok. Sim, que nós já vamos ter que nos despedir. Eu vou só levantá-lo outra vez para ainda o mostrar. Depois, se calhar, podem ver ou nas nossas redes sociais ou no final. Portanto, ele já está a ficar todo pintado. Assim, desculpe, só assim para se ver o... Portanto, vai continuar a pintá-lo, não é? E ficar aqui com estas 3 dimensões. Pois até podia pôr aqui umas fotografias, uma coisa. Sim. O que quisesse. Foi um gosto de conhecê-lo. Obrigada. Muito Continua obrigada. a dar muitas coisas, está bem? Muito obrigada. E se tiver um projeto de design de interiores, depois vem cá apresentar-nos. Está bem, combinado. E nós já vamos embora a correr. Hoje isto foi a correr, portanto tivemos aqui 2 convidadas. Falámos com a Beatriz Testa, da Testa Books, que nos deu alguns conselhos de leitura e conhecemos aqui a Tânia Silva, de Corpo e Alma, acho que estou a dizer bem. Até ao próximo programa.